Gravando. Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura. Tudo bem, Fábio Bessa? Eu tô bem, cara. Então tá bom. Se eu tiver brilhando, cara, eu acho que eu fui pegar a Bianca na escola, minha filha. E aí? Ela tava cheia de glitter, cara, assim, tava vestido de Branca de Neve. Aí eu peguei ela no colo. Por que você não pegou a fantasia dela e veio aqui fantasiado? Ah, só se eu fosse trazer ela. Não cabe em mim, cara. Tô meio grandinho já, cara. Muito bom. Antes da gente começar o episódio, lembrar a galera que tá assistindo no YouTube de se inscrever no canal, bater o sininho, comentar, curtir, e você pode ser membro aqui do canal do Estema e ter alguns benefícios, não é mesmo, Exato. Fábio Bessa? Tem um link aqui do YouTube, se você clicar e colocar quero ser membro, você, por um valor irrisório, né, Thiagão? Irrisório, cara. Você poderia estar assistindo ao vivo, por exemplo. A gente tava trocando ideia aqui com um cara que todo mundo quer saber várias coisas, muitas perguntas. Coisas. Já era pra vocês estarem ouvindo, sabendo ao vivo. Fazer a pergunta ao vivo aqui fazer também, a pergunta ao vivo, tá sentado no banquinho aqui assistindo. Então, ó, quem quiser, seja membro, e quem tiver ouvindo no Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas. Quem estiver ouvindo nas outras plataformas também, faz tudo o que tiver que fazer aí, né? Lembrando sempre que a gente está gravando no Estúdio O. Estúdio O. Então, se você tem uma empresa, você tem uma assessoria, você tem o que for, né? Quer gravar um episódio de podcast, você não sabe nem por onde começar, vem a gente sabe por onde começar. A gente entrega prontinho. Material o quê? Pro YouTube, pra rede social, os cortes, microfone, câmera, tem cafezinho pros convidados, tem tudo aqui. E o mais importante, né? É o melhor preço do Itaim. Melhor preço do Itaim. Você não vai encontrar em lugar nenhum. Tem uma barraquinha de dog aqui na frente, de cachorro quente, na porta. Muito bem, seu Fábio Bessa. Quem trouxemos? O cara falou que tá com frio na barriga. Tá frio na barriga. De participar do podcast, parece que tá na largada do Iron Man. É, quem trouxemos? Pô, José Bellarmino. Multicampeão, o cara a ser batido. O cara a ser batido atualmente. Ganhou tudo que a gente tem aí de 70.3 no Brasil, campeão mundial em Kona, em São Jorge, vai falar muita coisa com a gente aqui, né? Uma máquina. Obrigado, Zé, por ter vindo aí, por ter topado. E bora bater esse papo. Pra passar o friozinho, né? Sinceramente, tô com frio na barriga, mas é muito legal que vocês nos acolhem bastante. E eu tô tranquilo aqui pra falar um pouquinho de Ironman, né? Não só de Ironman, de triatlon. Isso que é legal. Obrigado pelo convite. Falar de tudo. Isso aí. O frio da barriga passar, né, cara? Isso, fica mais... Vamos quebrar o gelo aqui já. E é pai de 3, né, mano? Você tem 3 meninos, cara. 3 meninos, né? Os gêmeos, né? Murilo e Vicente. E o pequenininho com o Arthur tem 3, vai fazer 3 anos. 3 anos. 3 meninos. E a rainha Renata. E como é que faz pra lidar com isso, cara? Com filho, esposa, trabalho, treino. A gente vê nos stories eles subindo na bike, os 3, às vezes 3 na bike, ele lá no doido, rolo, cara. lá tentando treinar. É legal demais. Como cresce já vendo, né, o pai ali treinando no rolo, né, na esteira. Então eles acabam já querendo participar, né? E para eles tudo é uma brincadeira. Então é gostoso demais, né? Às vezes chegam do treino cansado, eles querem andar de bicicleta, quer correr, dar a volta no quarteirão correndo. Então você fala, meu, que gostoso. Isso é bacana, né? Você fala, meu, tô com a minha família aqui e todos envolvidos com o esporte. É muito legal. Inclusive, hoje eles estão na natação, né? Então, às vezes, como eu tô no escritório, né? Fazendo ali o trabalho, planilha, contato com os atletas, minha esposa manda os vídeos ali, eu fico vendo ali e falo, nossa, que gostoso. É bacana demais. Legal que vem já desde da infância, assim, sem pressão, né? Nada, eles fazem porque eles gostam, porque eles querem ver, né? Ali, o exemplo, né? Quando vê, né? É muito mais que você ficar falando, né? Porque ver você voltando do treino, chegando do treino, mostrando os vídeos, né? Pra eles. Sim, sem dúvida. Essa é a parte boa, né? Porque normalmente eu fico pouco tempo com eles, né? Então a gente tenta trocar vídeos, né? Ligo, pra gente ficar mais conectado. E aí quando a gente se vê, aí fala, qual que é a novidade? Aí já vai contando os detalhezinhos aquilo que eu já sei. Então é gostoso demais. O que eu acho legal nos stories lá, tipo, quando você, sei lá, você tá viajando, igual você ficou uma temporada São Jorge e Kona junto, período, né, longe, fora de casa e, né, longo, e quando você chegou eles lá todo esperando, lá também foi lá, e eu vi também do Japão, quando você foi fazer a maratona lá no Japão também, que você voltou, aí tem uns vídeos dele lá. É legal demais, porque assim, eles já, na semana que eu vou viajar, eles já começam a sentir, porque eu já vou arrumando as coisas da mala, já vou organizando as coisas, e já falam, papai, você vai viajar. Vai demorar muito? Eles não têm noção de tempo, né? Sim. Então, quando eu viajo, aí é a parte mais difícil, né? E foi muito legal, até lembrando do Japão, que foi a última viagem mais longa,
Foi muito legal, porque lá era noite e aqui era dia, né? Então, eles falaram comigo, era noite, eu mandei mensagem para eles falando comigo, papai, aqui tá de noite. Eu falei assim, o sol tá indo, é isso, vocês vão dormir, o sol que tá aqui vai chegar aí. Então, foi muito gostoso, sabe? Essa conexão, assim, eles entenderem, né? Tipo, o Japão, do outro lado do mundo e tal, então... É gostoso, é muito bacana. Essa é a parte boa, né? Que legal. E aproveitar o esporte e ter a família, os filhos ali junto. É gostoso demais. Legal demais. Bom, acho que o pessoal que acompanha triatlon já deve ter ouvido, talvez, no Mundo Tri, né? Com o Gabriel, que você já conversou na Endorfina. E a gente também vai voltar um pouquinho lá para contar um pouco da sua história, para quem ainda não sabe. Sempre vem alguém novo aí, sempre bom a gente dar uma repassada. Mas aproveitando, assim, que eu acho que você não falou ainda em nenhum lugar, sobre a maratona que você foi fazer em Osaka, lá pela Mizuno. Que projeto que foi esse? Como é que você foi parar lá? Foi muito legal, né? Na verdade, eu recebi o convite ali no final do ano e falou assim, talvez surja a oportunidade de você ir para Osaka, né? Eu falei, tudo bem, ok. Mas até então, né, eles só queriam saber se eu estava a fim de ir. Aí, no meio das minhas férias, eles falam assim, vai rolar Osaka, contamos com você, tudo bem? Aí tudo bem, vamos nessa, vamos embora. Aí eu já pensei, nossa, vou ter que fazer um círculo para maratona, mas aceita como? Primeiro, depois vê o que faz. Comecinho de janeiro, eu falei, como que eu vou fazer um círculo para maratona? Eu falei, calma, vamos fazer o plano que a gente tem para fazer, que é fazer a preparação para o 73, de repente até o Iron, e vamos para a maratona. E foi muito legal, porque eu já tinha ido como nadador em 2002, né, na época que era nadador. Então, imagina, depois de 20 anos, voltar para o Japão, e foi em Osaka. E a ideia do projeto, qual foi? Eles estavam fazendo o lançamento do Rebellion Pro, que é um tênis de placa, o top deles. Uhum. E Osaka, para quem não sabe, é justamente a cidade onde nasceu a Mizuno. A Mizuno nasceu em 1906, na cidade de Osaka. Então, imagina só, a gente fazer uma viagem com um grupo para conhecer todo o centro de desenvolvimento da Mizuno, para o lançamento de um tênis top, né, que até então... Vocês foram lá no centro, na fábrica, tudo? Sim, a gente conheceu, que legal. Né, onde eles fazem o teste de pisada, os testes de velocidade, testes de potência. Então, a gente conheceu tudo. E eles falaram como são desenvolvidos os tênis. Então foi muito legal porque assim, foi uma viagem que agregou muito, né? E o bacana foi que a gente fez ali alguns vídeos, né? Algumas imagens para divulgação pré-maratona, né? E eu, assim, na maratona eu estava teoricamente quase destruído, porque eu não estava tão treinado, né? E esses estímulos, meio que judiou um pouquinho das pernas, mas eu tava feliz da vida, porque voltei num país que eu queria conhecer, né? Conhecer assim, né? Mais a fundo a cultura. E a gente fez tudo. Conheceu a cultura do Japão, conheceu o Centro de Desenvolvimento da Mizuno, tava com uma galera legal e fazendo a minha primeira maratona. Porque até então eu tinha feito 3 maratonas, mas maratona de Iron. A maratona crua, até né, o pessoal ficava brincando comigo, mas você fez Ironman, mas você não tem maratona, você não é maratonista ainda, então eu quero ser maratonista. Você é estreante, era estreante lá. Pô, apesar de você estar meio cansado lá da sessão de antes, né, da maratona, é muito diferente, assim, você saiu frio, e já sai, entre aspas, descansado ali, né? Sim, eu falei, eu imaginei, né, eu falei, nossa, acho que o pace que eu preciso colocar é teoricamente ok, né, mas é justamente isso, o Fábio Bessa, o clima estava 5 graus, amanheceu com 2, 3 graus e na prova estava com 5. E a previsão era que ia manter 5, e justamente foi o que aconteceu. Muito então, frio, assim, né, imagina, eu nunca tinha corrido uma maratona, não sabia nem como que me preparar direito ali no pré-prova, né? E aí eu saí com blusa, com calça, com toquinha, tudo. Eu falei assim, a largada daqui a meia hora e eu não vou largar isso não, né? Aí foi bacana que tinha o pessoal que estava nos assessorando lá, falou assim, fiquem tranquilos que a gente vai levar vocês até a baia de largada, e aí vocês tirem a roupa de vocês, e aí vocês vão para a prova. E foi perfeito, porque na hora que a gente foi para a largada, abriu um solzinho, eu falei, ai que maravilha, vai sair um solzinho, vai ficar, né? Tirei a roupa, fiquei ali aquecendo, daqui a pouco deu a largada, fui embora, pum!
E aí começou a prova. Só sei que, deu 5K, 10K e fechou. Falei, não acredito. E aí ia beber água, a água caía, congelava o peito. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Congela, E aí foi bem até os 23, 24. Aí depois a musculatura pegou muito, né? Então eu sofri um pouquinho ali, depois dos 30, né? A famosa barreira dos 30 ali. ali sofri bastante. Mas aquilo que eu falei, foi muito legal a experiência, né? E depois do pós-prova, foi muito legal porque a gente ainda fez alguns vídeos, algumas imagens, e eu não conseguia andar direito. Nossa, né? todo dolorido. Todo dolorido. Chegou um momento lá que a gente foi em Kyoto, que foi muito legal. A gente passeando e eu ali e tal, sentindo. Aí teve uma parte que era uma escadaria, todo mundo já tinha descido. Aí todo mundo começou a olhar pra minha cara, eu olhei assim a escada, eu falei, ferrou. Questão de brincadeira. Pô, aí, não é possível que esse cara Iron Man aí, pô, não vai descer essa escadinha aqui. Aí o pessoal falava assim, vamos campeão, vamos campeão. Vamos campeão. E eu descendo de ladinho, às vezes um pouco de costas, mas foi muito legal. E dá vontade de fazer outra assim, pura, outra maratona? Dá. Porque imagina, eu nunca tinha entrado numa prova, mais de 30 mil, acho que se não me engano, 35 mil pessoas. Aquela muvuca. E você vê de tudo. Você vê aqueles, pessoas mais tudo, velhas, aqueles baixinhos assim, vê aqueles mais fortinhos e correndo muito bem. Você fala, esse cara não vai aguentar correr 42. E algumas pessoas, uns 5 ali que eu gravei, né, por estar com uma roupa diferente, por uma corrida diferente, foi comigo até o final. Caramba. E eu fiz 2 horas e 55, né? Sub 3 numa maratona. Sim, e um pessoal acompanhando junto ali. Sim, foi muito legal. Foi muito bacana essa experiência. Então, tenho vontade de voltar a fazer uma maratona assim. Legal. Mas aí mais treinado, né? Pra não sofrer tanto. Pô, legal demais. Muito bom. Bom, acho que a gente pode dar uma voltada lá no passado, dar uma pincelada pra quem não te conhece. Acho difícil ter gente que assiste a gente e não conhecer. Mas sempre vem gente nova aí, então, cara, se quiser falar um pouquinho, né? Você que já foi nadador profissional e tudo mais, como que o esporte entrou na sua vida aí, dá uma contada pro pessoal. Que bacana, eu quero ser breve, né? Eu costumo falar que a vida, ela vai nos apresentando algumas surpresas, né? E a minha vida no esporte, ela já foi uma surpresa desde antes de eu nascer. Imagina só, filho de uma paraguaia e de um paraibano que saíram das suas casas, né? E foram se encontrar no Mato Grosso, a cidade onde eu nasci. Então eu não sou de São Bernardo, não sou de São Paulo, eu sou sul-mato-grossense. Nasceu lá. Nasci lá. E com 4 meses a gente veio para cá, criança, né, super agitada, bem empolgada. Chegou o médico e falou assim para os meus pais, vamos acalmar um pouquinho ele, coloca ele na natação. E aí onde tudo começou. Com 7 anos meus pais colocaram na natação, e aí comecei a criar o gosto pela natação. Então, dos 7 até os 9 anos, a aprendizagem, né, sentindo ali o clima da natação, e aí com 9 anos já entrou a parte de treinamento. E dos 9 até os 22 anos, eu tive a honra, né, o privilégio de ter um professor sensacional que realmente me segurou na mão ali e me levou até um lugar que eu nunca imaginei chegar, que foi a seleção brasileira, né, de natação. Então, nesse meio tempo, dos 9 aos 22, foram várias histórias, né, de superação. Uma, né, a primeira, por, de repente, a dificuldade para bancar a escola de natação, que meus pais, teoricamente, não tinham, né? Então, eu já tive apoio da escola de natação, estilo clube. E aí, depois, conciliar o esporte com a escola, né? Que, teoricamente, horários ali, às vezes, não tinha horário para estudar de manhã, né? Só tinha horário para estudar à tarde. Então, eu tive que fazer mudanças de escola para estudar de manhã e treinar à tarde. E os desafios, né, de um garoto que sonha com o esporte, mas não sabe até onde vai ser essa história, né? Então, como eu falei, meu treinador, Mirko Cevalles, né, que hoje em dia ainda está atuando, foi construindo aquele sonho de um garoto de 9 anos que, né, no início ali foi, né, sentindo gosto pelo esporte, que foi o primeiro passo, depois campeão regional, campeão paulista, campeão brasileiro, recorde sul-americano, até chegar à seleção brasileira, né? Então, essa é a minha breve história como nadador. E foi muito legal porque, assim, os meus pais, né, na minha família inteira, ninguém tinha ainda o contato com o esporte. Então, eu fui o primeiro.
né? E foi muito legal porque a natação não me trouxe só o esporte, ela me trouxe algo a mais, né? Sou formado em Educação Física e Administração de Empresas, com bolsa por conta da natação. Então, foi muito legal, porque os meus pais, eles começaram ali com 13, 14 anos, falaram, ele gosta muito, né? Só que até então, eles têm que bancar. Sim. E, bancar a viagem, às vezes, fica um pouco caro. Na hora que começou a reverter isso, aí eles viram que tinha um futuro legal mesmo, assim. Exato. E apoiaram também mais. Exato, mas assim, foi difícil, porque até então, até chegar esse momento, foi ali na faculdade, acho que foi um momento mais difícil, porque meu pai, na época, né, ele tinha um bar e uma lanchonete, e ele falava assim, putz, meu filho nadando, e ele bancando, né? E aí chegou uma época que ele falou assim, você vai continuar natação? Eu falei, putz, pai, eu vou. Mas que faculdade você vai fazer? Você vai fazer odonto? Você vai fazer, né, engenharia? Eu falei, putz, pai, eu quero educação física. Ele, sabe, virou e assim. Aí? E eu falei, não, eu quero natação. Isso ali, 17 anos ali, para entrar, anos, terminar o ensino médio e começar a faculdade. Isso, acho que 16, 17. Aí eu falei com o meu treinador, ele falou assim, não, vambora, né? Eu te arrumo uma bolsa, você vai ter uma ajuda de custo. Então, esse momento para mim foi muito importante, que eu falei assim, não, é tudo que eu preciso mostrar para meu pai, que eu tenho uma bolsa, que eu tenho uma pequena ajuda de custo, que teoricamente ele vai ter que bancar o rango só de casa e tal. E foi assim, acho que esse momento foi difícil, mas foi uma virada de chave para os meus pais, né? Mais meu pai, né? Minha mãe sempre é mãezona, que fala assim, eu confio em você, vambora. Mas essa virada de chave para falar assim, é isso que eu vou fazer e meus pais estão junto comigo. Então, e você entrou para estudar educação física primeiro ou... Educação física. Educação física. Então você estudava o quê? De noite, de manhã e treinava... Na época da faculdade, foi muito legal esse momento, porque assim, um ano antes, quando o meu treinador ele saiu, um ano antes, e aí depois eu fiquei no clube. Passou um ano, eu falei, eu preciso estar com o meu treinador, cara, Aí eu cheguei nele e falei assim, Mirko, me leva para Santo André, cara, eu quero ir para Santo André. Ele falou, mas puta, fica tranquilo. Aí ele pegou, conseguiu me arrastar, que era um grupo fechado, seleto, não dava para colocar mais gente. Aí ele pegou e me puxou, porque eu teoricamente não estava com um nível muito bom assim. E eu falei assim, cara, eu preciso mostrar que realmente eu tenho condições de mostrar para ele que eu consigo ter uma bolsa, consigo desempenhar e ter uma, né, longevidade no esporte. E foi muito legal, porque na época que eu entrei na faculdade, era 7 horas da manhã a faculdade. Então a gente treinava de madrugada, das 5 até umas 6, 6h15, eu saía para a faculdade, acabava a faculdade 11 horas, 11h30, eu fazia o segundo treino, e aí almoçava lá, né, no refeitório, lá em Santo André, e aí depois eu fazia o terceiro treino, aí eu voltava para casa. Aí você faz isso 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Resumindo, num período de 3 anos eu não era nem entre os top 50 da natação. Em 3 anos eu saí, sei lá, desse top 50 a ser campeão brasileiro. A ser campeão. Caraca. A ser campeão brasileiro. E você nadava o quê? Qual eu nadava as provas de peito e medley. 100, 200 peito, 100, 200 e 400 medley. Né? Então foi bacana porque até então as pessoas vê ali você fazendo, né, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e o resultado não aparece em 2, 3 meses. Parece em 1 ano. Né? No primeiro ano, eu já pulei para entre os 16 do Brasil. No outro ano, eu já estava entre os 10. Aí no outro ano, eu fui campeão. Então... É a lição que tem que tirar mesmo, cara, porque é isso. É consistência, ser disciplinado, tudo, né? Você era disciplinado? Aquele nadava, né? Eu não era. Por isso que eu não fui nadador profissional. Você não foi nadador, né? Obviamente, não era zero disciplinado. Mas é isso, né? Acho que em qualquer coisa na vida, né? Você tendo essa consistência, essa disciplina, você vai colhendo os frutos, né? Por mais que demore um tempinho, a gente vai colhendo os frutos. Isso foi bacana. Essa parte foi muito interessante. E é o que fica, pra mim, assim, é o que fica, né? Porque é difícil você ali no dia a dia ter essa disciplina, mesmo sabendo, você tem fé, né? É aquela fé de que, vai dar certo, vai dar certo, tô me dedicando. E eu não era um cara super talentoso, eu era muito dedicado. Esforçado. Então,
Foi bacana. E aí foi campeão brasileiro, já chegou na seleção nessa época também? Como é que foi essa entrada na seleção aí? Isso, aí você começa, né, já, como você está entre os 3 ali, você já começa a participar de repente de uma Copa do Mundo, do treinamento na altitude, e foi assim, né, entrei na seleção e foi muito legal, porque, imagina só. Quem que você nadou junto aí, uns caras? Na época a gente pegou seleção ali com Rogério Romero, né, tinha Alexandre Massura, né, Luiz Lima, Fernando Scherer. Então, assim, você fala, caracas, meus caras que eu ficava ali na arquibancada babando, eu tô aqui com os caras, a gente tá junto, né? E é muito gostoso, né? Ainda mais meus pais, né? Quando voltava para casa, né? Naquela época tinha o Planeta Água, né? Que acho que a ESPN passava. ESPN ou Sport TV, não vou lembrar. Não sei se posso falar isso. Pode falar o que você quiser, cara. E aí, né? Entrevistava a gente, né? De como tinha sido a competição, tal. Então, imagina minha mãe assistindo aquilo, meu pai assistindo aquilo, falava, caracas, meu, é isso que eu queria devolver para eles, né? E foi muito bacana, foi muito bacana. Então, assim, a seleção é um grande aprendizado, né? Porque você tá na seleção, onde você quer chegar? Olimpíada. E eu demorei não, né? Na verdade, eu fiquei a 4 segundos do índice 200 medley. Foi o mais próximo que eu consegui chegar da Olimpíada, né? Mas assim, se eu sou frustrado com isso, de forma alguma. De forma alguma. Eu tenho certeza que eu dei o meu melhor para chegar ao mais próximo, que foram 4 segundos. É uma eternidade, mas... Dentro da água, uma eternidade, né? Mas... Fora, você fala, aqui no Ironman não é nada, né? Mas na piscina é bastante coisa. Mas eu fico muito orgulhoso de ter feito uma trajetória que nem eu imaginava ter feito, né? Imagina, aquele menino de 9 anos, né? Até foi uma pergunta que eu fiz pro meu treinador. Ô Mirko, você imaginava que aquele menino de 9 anos ia chegar onde? Ele olhou pra minha cara assim, putz, cara, essa pergunta... Difícil. Não imaginava, você não imagina. Então, assim, para as pessoas que trabalham hoje com esporte, com as crianças, né, acho que isso é o bacana. Colocar ali, sonhar junto com a criança, porque essa criança um dia, ela pode ser ou não ser um grande esportista, mas uma pessoa disciplinada, focada, determinada, comprometida, com certeza ela vai ser. Em qualquer área que ela for atuar. Isso que é o mais legal. Não, legal demais. E aí você foi até os 31, né? Que eu lembro. Fui até os 31. Fiquei na seleção um tempo, né? Aí depois já fica naquela, já não consegue ter tantos resultados, tem que trabalhar. Então eu já comecei a compor a faculdade que eu tinha feito, né? Comecei a dar treinos de natação, mas continuava nadando. Eu tinha uma grana ali ainda que eu conseguia, né? Captar. Então eu fiquei ali com os dois, mas chegou uma hora que eu falei, não, eu preciso parar de nadar e seguir minha carreira como treinador. Aí meu pensamento era, já que eu não fui atleta olímpico, né? Eu quero ser um treinador olímpico. E aí eu foquei naquilo, né? Trabalhar nas categorias de base. Atletas bons passaram na minha mão, campeões brasileiros, né? Foram para Sul-Americano, chegaram até a disputar a seletiva para a Olimpíada, né? 2016, né? Rio 2016. Então, assim, foi legal. E aí foi onde depois, aí eu parei, né? Com a natação e comecei a ter já um namoro ali com o triatlon. E foi muito legal, Mas como que foi essa decisão, assim, de você parar, assim? Porque é difícil, né? Aquele momento você fala, não, agora eu vou me dedicar, então, só... Você compartilhou com algum treinador antigo seu, com algum amigo, tipo, pô, o que você acha? Alguém que já tinha vivenciado isso também? Eu imagino que é uma decisão ali, né? Eu vou parar e vou... Não, foi mais minha mesmo. Foi mais sua mesmo. Foi mais minha mesmo. Eu falei, não, é isso que eu quero e... Pô, mas a parte boa é que você tinha um caminho já, né, pra seguir, né? Já, Sim. Pô, tinha feito a faculdade, já dava uns treinos, né? Você só alocou a energia mais ali no trabalho mesmo de professor, né? De treinador. Aí eu falei, não, chega, agora vai ser muito bacana. E aí, então, você começou a dar treino pessoal e como é que foi, assim... Você depois fez a administração também? Como é que foi isso? É legal falar nisso porque, assim, como eu fiquei com o meu treinador até os 22 anos, né, a gente chegou na seleção ali bem. E aí eu recebi um convite para treinar na Unisanta, lá em Santos, né? Uma proposta, né, irrecusável. Ele falou assim, você precisa fazer sua vida, vai embora.
E aí eu fui. E aí eu fiquei 1 ano sem treinar, sem estudar, só treinei. Foi maravilhoso. Mas eu me sentia um pouco assim, eu preciso produzir um pouquinho mais, né? Aí eu falei, eu vou fazer administração de empresa. Na verdade, eu queria fazer fisioterapia, mas como era integral e eu tava voando, eu falei, não vou largar isso. E aí o único curso que falei, dá para fazer é administração de empresa. Aí eu peguei e fiz. Né? Então, foi nesse momento, os 22 até os 25 anos lá em Santos, fazendo a faculdade, né, e treinando. Aí depois eu falei, aí tem que compor as coisas, não dá para só treinar, né? Então, esse foi o momento que eu tive que meio que compor as coisas. E aí você juntou as duas coisas aí, educação física com a administração, nesse momento que você teve que se aposentar dos treinos? Não atuei. Acho que agora eu estou um pouco mais, né, com a assessoria, que a gente acaba tendo que saber um pouquinho mais sobre, né, a parte financeira, sobre o processo e tudo mais, a gente acaba colocando um pouco mais aquilo que a gente aprendeu. Mas até então, era a cabeça muito de atleta, né, muito de professor, não tanto de empreendedor, né, não era tanto isso. E, bom, aí você começou a falar e a gente tinha voltado para a parte de você parar lá com os 31, mas você estava falando, aí eu comecei no triatlo, né, me envolver mais, mas, pedalar, você já pedalava, você usava bike antes, corrida, porque você usava corrida no aquecimento, como é que foi entrando nas outras modalidades ali? Legal. Acho que assim, eu sempre fui um garoto muito ativo, brincava muito. Seja de pega-pega, polícia ladrão, tinha minha bike. Então, assim, eu costumo falar que eu já era um atleta muito novo, mas só que eu nem sabia, né? E aí, quando eu parei de nadar com 31 anos, aí eu fiquei numa lacuna de 5 anos. Então, de 78 quilos que eu tinha, eu fui para 96. 96, cara. 96. Quase 20 quilos. Então, assim, a mudança, né, da natação, de ser técnico de natação para ir para o triatlon, ela aconteceu da seguinte forma. Imagina só, 78, bati em 96, sendo técnico de natação, né, treinador de natação, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para me movimentar. E aí foi quando eu comecei a correr, eu comecei acabava o treino da molecada, eu caía na água, nadava um pouquinho, e aí um amigo meu me emprestou uma bicicleta. E aí eu comecei a emagrecer. Aí foi quando eu comecei a ir pro triatlo. Mas até então, era tudo brincadeira, né? Até um amigo meu falou assim, vamos pro triatlo. Eu falei assim, não, eu quero só curtir. E aí não teve jeito. Eu já voltei a nadar, correndo um pouquinho, pedalando um pouquinho, né? E eu tinha essa facilidade, né, Bessa? Desde lá de criança de pedalar, então assim, juntou as coisas. Ele me falou, vamos num Santa Cecília, lá em Santos, para fazer uma prova de sprint. Aí eu peguei e fui. Foi sua primeira? Foi minha primeira. Então assim, de 96 quilos eu já tava com acho que uns 84, 85, eu tinha perdido quase, acho que uns 10 quilos eu tinha perdido. E aí eu fui lá, quando eu vi aquele ambiente, bike, né, aquele frio na barriga. Cara, quando eu fiz a prova, terminei a prova, eu falei, cara, eu senti a mesma ansiedade, aquela mesma alegria, felicidade de quando eu tinha 9 anos, cara. É como se fosse minha primeira competição. Preciso disso, preciso de mais. É isso que eu quero fazer. E aí foi quando a coisa começou, né? Técnica de natação e fazendo meus treinos. Aí chegou uma hora que eu recebi até um convite do Rodrigo Lobo. Uhum. Você não quer fazer umas planilhas de natação aqui para a Lobo Assessoria? Eu falei assim, faço. E aí aí foi onde ele plantou a sementinha ali, né? Fazia as planilhas dos atletas ali de natação, já ia nos finais de semana. Já estava no ambiente dos treinadores de triatlo. Isso. Já estava no ambiente, dava o treino para a molecada ali no sábado até umas 9, 10 horas, saía para fazer o meu treino e encontrava os alunos. E aí foi onde começou o triatlo começou a me puxar. Colocar um pezinho ali. Aí não demorou muito tempo. Pô, mas a gente tem que agradecer esse primeiro amigo aí, né? Que te emprestou a bike, que né, puxou você. Pô, aí. Você bateu 96, você continuou comendo igual a época de atleta e sem treinar, né? Aí a gente tava acontece brincando. com todo mundo, a maioria dos atletas, né? A gente tava falando que eu almocei hoje com o Gabriel lá do Mundo Tri e falou, mano, eu fiquei lá em Kona com o Bellarmine, cara. O bicho come, hein, mano. Bate uns pratão,
ô Zé. Eu gosto de comer, viu? Pô, comer é bom demais, É muito gostoso. Eu adoro comer. Então, assim, eu tenho que me segurar para colocar qualidade, porque se, for comer tudo que eu gosto, ferrou. Mas você gasta bastante, né? Então dá pra dar uma equilibrada, né? Tá doido. E como que você conheceu o Lobo? Porque você falou que ele te chamou para montar treino de natação para Lobo, né? Vocês já se conheciam antes? Como é? Não. O Marcelo China, né? O Marcelo Ramos, o famoso China, que a gente trabalhava junto numa academia, fez um convite, e aí eu peguei, né, me apresentou pro Rodrigo, aí ele falou, não, então vamos embora, eu quero você aqui para tocar os treinos de natação. E aí foi. Mas, Thiagão, o cara que realmente fez a diferença ali foi o Flávio Lopes. Ele nadava, a gente nadou junto quando criança, ele foi meu treinador no finalzinho da minha carreira, e foi o cara que falou assim, vamos fazer tri, cara. E aí, inclusive até depois no Troféu Brasil, a gente tirou uma foto ali, né, abraçado, porque ele perdeu a mãe dele foi pouco tempo, né, ele tava lá, a gente deu um abraço, e eu agradeço muito a ele, né, porque são pessoas que passam na nossa vida que falam, tinha que ser essa pessoa para me dar esse toque. Então foi legal demais, né, e até voltando, aí o Rodrigo me chamou para fazer as planilhas de natação. E aí comecei a correr com ele ali na Estrada Velha, sofrendo pra caramba pra correr a 4h20. Esse 4h20 ele tá na minha cabeça, porque ele começava a correr a 4h20. Foi dar uma aquecida. Terminava sei lá quando. E eu com tênis, nada próprio pra corrida. Isso era que ano, mais ou menos? 2013 pra 2014. Aí eu nem tinha relógio, né? Era na percepção mesmo. E eu falava assim, tá bom esse tempo aí? Na época, ele começava a 4h20, daqui a pouco ele falava, tá quanto? Ele falava, tá um pouquinho abaixo de 4. Só que eu não tinha nem noção do que significava 4 minutos, né? Então foi desenvolvendo isso, né? Comecei a correr com ele, aí comecei a pedalar, peguei uma bicicletinha, comecei a pedalar. E aí, quando eu fui ver, Aí, foi muito legal, porque em 2015 ele fez um ciclo em 2014 ele fez um ciclo pro Iron. E aí eu ficava fazendo os longões com ele, mas assim, sem noção nenhuma de que tava rolando ali, né? Você tava fazendo o ciclo pro Iron junto com ele e nem sabia. Também, mano. Tanto que aí em 2015, já com um pouco mais de manha e tal, não sei o que, né? Aprendendo ainda. Aí já comecei a sentir o que era, né, o 4x1 na corrida, né, já senti o que eu poderia colocar na bike de pressão e suportar. A natação sempre foi fácil. Mas nisso você já estava fazendo provinha, tal, não sei o quê, uns olímpicos, uns shorts, tal. Sim, fiz bastante Troféu Brasil, mesmo Santa Cecília fiz mais algumas provas, fiz Troféu Brasil, né, e passagens boas ali, né, imagina só, na época lá, como um cara, o Givaldo, né, que era um rapaz, né, um professor que me ajudava na corrida, ele dava muito umas pancadas boas, assim, né, você precisa melhorar os seus 10, não fica pensando em prova longa, seus 10. E aí até no Troféu Brasil, o Rodrigo Lobo, a gente correndo para 3:30, e eu pensando que ele tava me esperando, né? Que ele dava água pra mim. Aí, sabe, eu falava, vai, guerreiro, vai embora, cara. Não precisa me esperar, vai embora. Eu falava, mas eu não tô te esperando. A gente correndo a 3:30, eu não tinha tanta noção, né? Isso em 2014 para 2015. Então, assim, sprint olímpico, e aí daqui a pouco, quando eu fui ver, eu tava fazendo 73. Aí foi onde eu... E quando que começou a vir os resultados, assim, de... Entre começar, né, o triatlo, igual você falou, da natação lá, quando você viu 2, 3 anos, você é o top 50 pro primeiro ali. No triatlon, como é que foi essa evolução até você chegar a ganhar um age group? Onde que foi primeiro? Foi algum short, um Troféu Brasil? Troféu Brasil Internacional, né? Aí eu já fui o melhor amador em 2014 no Troféu Brasil, né? O Rodrigo, se não me engano, acho que segundo. Ficava ali eu e ele brigando. Aí depois eu falei assim, não, eu preciso ganhar internacional. Eu quero ser o melhor amador. E eu queria pegar o meu tempo de amador e colocar no profissional para ver se eu ficava entre os 10 do profissional. A minha cabeça era essa, né? Porque eu ficava vendo os profissionais ali, eu falava, caraca, esses caras são muito bons, eu preciso me testar, né? Então, assim, aí foi campeão do Troféu Brasil, depois o Internacional de Santos, que eu fui vice-campeão no primeiro ano, aí no segundo ano eu fui campeão, no terceiro também campeão. Aí foi quando eu falei, opa,
acho que esse negócio aqui, acho que eu consigo desempenhar. Aí em 2016 foi a virada de chave. 2016, já loucura, né, de se inscrever pro Iron, né, fazer um ciclo pro Iron. Aí eu fiz Pirassununga em 2016, em abril, 1 mês e meio antes do Iron, e foi muito legal, porque nessa prova tava o Fábio Carvalho, Fernando Todi, o Círio Violim, tinha o Paulo Roberto Maciel, e eu não conhecia esses caras, né, eu só conhecia o Fabinho, e não conhecia mais ninguém. E eu fiz uma bela prova lá. Meti 3,54, se eu não me engano. Perdi pro Fabinho por 2 minutos. 3,54. 3,54. E o Todd ficou em terceiro. E eu, né, foi no finalzinho, eu passei ele e tal. Só que assim, eu falei, cara, eu posso mais que isso, eu posso mais que isso. E aí eu fui pro Iron, imaginando que eu ia fazer sub-9. Falei, eu vou fazer sub-9 e tem conversa. Porque 2 anos antes, o Rodrigo fez abaixo de 9. Eu falei, eu treino com ele e eu sei que eu vou conseguir fazer. Aí eu fiz 9,03. Fiquei em sexto na categoria, fiquei puto. Eu fiquei muito bravo. Eu falei, não acredito, cara, não acredito que eu fiz 9. 2016 estava um clima frio, não estava tão gostoso de fazer. Mas eu fiz 9,03. E eu fiquei mal, fiquei chateado. Peguei a vaga pra Kona, babá. E aí fui pra Kona. E aí, Kona é uma outra história que eu vou te falar. Foi dureza. Porque eu fui pra Kona, fiz a melhor natação, saí pra pedalar, comecei a sentir cãibra. Na verdade, na transição, já comecei a sentir cãibra. Eu parei a bike, subi a Palane, né, que é uma subida bem íngreme, vira pra esquerda, já encostei a bike, fiquei 50 minutos parado. 50 minutos. 50 minutos parado. Você saiu da água bem. Aí eu saí da água bem, eu peguei minha sacolinha e aí eu fui fazer a transição ali, né, com a sacolinha e tal, só que eu esqueci de tirar meu speed suit. Aí eu falei, caramba, preciso voltar. Eu voltei, dei lá pro pessoal e voltei. Nisso, minha perna começou com uma sensação de cãibra. De cãibra mesmo, de não dá pra mexer que trava. Não dá. Eu subi na bike, na marra, subi a Paulina na marra, eu falei, não, preciso encostar. Eu não conseguia... A bike descendo, na descida, eu não conseguia movimentar a perna. Nossa. Eu falei, ferrou. Aí eu parei a bike. Desespero. E aí 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Eu falei, ferrou, cara, não acredito. Eu saí do Brasil, vim pra cá, eu vou parar a prova, não é possível. Calma. Cara, você tem 16 horas pra cumprir essa prova. Você vai se levantar, uma hora você vai levantar daqui, você vai se mexer. Pode demorar 1 hora, 2 horas, mas você vai levantar. E aí foi isso que eu fiz, cara. Aí esqueceu, esqueci, mudou eu falei, o mindset. Mudei. Falei, não, agora vamos lá. Aí comecei a fazer massagem, aí tomei cápsula de sal, e bababá, comecei a tentar alongar. Aí quase 1 hora subi na bike. E aí fui. Fiz a bike com uma outra cabeça. Saí pra correr, eu falei, vambora. Agora aí na corrida não entrou a cãibra de novo? Não deu nada na corrida. Eu senti muita dor no começo, mas depois ela passou. Tanto que eu fiz uma boa corrida lá, corri 3,15 para Kona, é uma corrida ok. Pra você ter uma ideia. O ano passado, né, que eu fui campeão, eu corri para 3,14, que deu uma quebrada, mas corri para 3,14. Né? Então, ok, né? Bem próximo. E chega assim, porque você tinha feito o Ironman Brasil, aí já emendou Kona, né? Isso falando das primeiras longas distâncias. Na hora ali que tá com a cãibra, chega a pensar assim, puta, acho que essa distância ou alguma coisa assim não é pra mim ou não, ou só vou dar uma reajustada no plano, preciso ver, porque na hora ali, porra, você deve ficar puto, né? Falar, mano, será que não rola uma reflexão, puta, será que é essa distância? Será que... Não. Foi mais assim, o que eu fiz, o que eu errei? Fica mais esse pensamento, né? Mas aí depois você fala, segue o jogo. Aí depois da prova, né, tava com um amigo, né, o Navas, a gente tava junto, aí acabou a prova, eu falei, cara, eu inconformado, eu falei, não, cara, não é essa performance, eu fiz 10,20, né, ou seja, eu fico imaginando, 10,20, tira 1 hora que eu fiquei parado, 9,20, era uma prova ok, ia ficar, né, feliz, ok, aí eu falei pro Navas assim, eu falei, cara, eu preciso fazer uma prova, ele falou, cara, faz Fortaleza, é daqui a 5 semanas, se eu não me engano. 5 semanas. Aí eu falei assim, você faz? Vamos fazer? Ele falou assim, eu topo. Ele também não tinha feito uma prova boa. Vamos. Cara, foi a melhor coisa. Eu fui para Fortaleza e aí ganhei a prova, cara. Foi muito legal, porque naquele ano o Felipe Dairel, que ele ganhou Floripa.
E ele tava na prova. Então, assim, e ele nada legal, né? Mirou ele. Mirei ele, eu falei, esse cara eu conheço e eu vou mirar nele. E foi uma prova bem disputada, foi muito dura a prova. Lá é muito quente, muito vento. E aí lá eu fiz 9,12, ganhei a prova. E aí eu falei, cara, que alívio. Sabe quando você tira um peso dos ombros e fala assim, cara, era isso que eu precisava. E aí, 2017, aí foi onde as coisas começaram a acontecer. Aí começou a... Mas, Zé, e em nenhum momento assim, você pensou em virar pró? Porque você falou, tava com o Toji, fiquei em segundo ali, passei o Toji no finalzinho, não sei o quê. Deve ser chato, mas toda hora você deve como ouvir é que esse tipo de... como é que é essa cabeça pra você? Bom, assim? dizem assim que, na verdade, a galera lá do Age Group que quer que ele vire pró pra poder... Ganhar uns lugarzinhos lá. Exato, Não, acho que é uma das coisas que eu mais escuto, sabe? O pessoal que não me conhece fala assim, você tem que ser pró, você tem que ser pró. E eu escuto isso desde 2015 para 2016. Mas não dá, é uma outra coisa. Assim, se falar para vocês que eu não pensei, é mentira. Mas eu queria fazer 1 ano, 2 anos e sair fora. Por quê? Na época que eu comecei o triatlon, eu tinha 36 para 37 anos. Né? Então, assim, eu imaginei assim, eu vou ficar, sei lá, até os 39, 40, depois acabou. Né? Fisiologicamente, meu corpo não vai conseguir render, né, para ter um nível como pró. Então, assim, vontade eu tive. Se eu não me engano, acho que foi até 2016 que eu fiz o Internacional. Foi 2016? 15 ou 2016. Eu fiz o Internacional de Santos. Fiquei, se eu não me engano, acho que em 8º, 9º. Fiquei na disputa ali. Mas aquilo ali, pra mim, já foi... Te satisfez. Exato. Falei, é isso, ok. É que você até falou, eu mirava ali o top 10 dos pró ali, se meu tempo ia bater. É isso. Porque não tem jeito. Profissional é uma outra história. É outra história. Não adianta assim, eu disputo ali no Age Group, mas o profissional é uma outra história. E assim, o mais importante, eu não quero, porque assim, eu não tenho nível, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Junto com o segundo ponto que eu não quero ser um atleta profissional novamente. Eu fui como nadador e hoje em dia eu quero curtir o triatlon, quero curtir a minha família. Ser atleta de alto nível não dá. Eu não agora, nesse momento, não. Com 40, imagina, eu tô com 46 anos. Virar profissional de novo. Não. Mas você acha que, assim, de ter sido atleta profissional, isso te ajuda hoje em dia? Te ajudou nesses momentos? A mentalidade sua. Não só mentalidade, mas fisicamente também, de saber aguentar a porrada. Muito, muito. Porque, assim, imagina só, a natação você nada de 4 a 5 provas por competição. Imagina, são 4, 5 preparações por competição. Então, aquele frio na barriga, aquela vontade de você ir no banheiro, estudar o adversário, tal. Eu passei isso muitas e muitas vezes. Então, quando eu tô numa largada de Ironman, cara, pra mim é uma coisa mais do que normal. Né? O pessoal fala assim, nossa, você fica com um semblante de... Eu falo, cara, essa é a minha forma de me concentrar. Você não olha nem para o lado quando você está correndo, quando você está ali na bike. Fala, cara, essa é a minha forma de me concentrar. Então, assim, a natação me deu muito esse lance de concentração e de suportar dor, cara. Suportar dor, né? Porque você acordar de madrugada, fazer séries intensas, e aí você voltar na hora do almoço, dar mais pancada, e voltar à tarde, receber mais pancada, é duro, é duro. Isso vai criando uma casca. E quando você vai ver, vai perceber, você fala, caracas, eu suporto mais. Aí você quer mais pancada. Eu falo pancadas e pancadas, mas assim, né? É um treino longo, né? E até, por exemplo, é uma brincadeira, né? Uma brincadeira não, foi real isso. Eu comecei a nadar aos 9 anos de idade, né? Na equipe. E eu só fui perder um treino de madrugada quando eu tinha 20 anos. Eu fui perder o primeiro treino de madrugada. Eu nunca tinha perdido um treino de madrugada. Nesse dia, coincidiu de muitos atletas perderem o treino. E aí, todo mundo treinou, normal, acabou o treino. Todo mundo que não fez a madruga hoje na água, 8 de 1000. A gente já tinha rodado já 7,5, 8, nem sei quanto tinha dado o treino. 8 de 1000. Cara, eu peguei aquilo, Eu nunca mais vou faltar. Não, eu peguei meu óculos assim, ó. Do semblante que eu tava, eu escutei, eu fiquei no mesmo semblante, coloquei meu óculos, abaixei a cabeça e pau. E fez. Cara, meus companheiros de treino começaram a reclamar, não é justo, não sei o que. Eu falei, filho da mãe de técnico, né? Se ele quer ver no meu semblante alguma reclamação, ele tá ferrado, porque não vai ver. Ele não vai ver. Não vai ver, cara.
Terminei o treino e vida normal, cara. Saí do treino, conversão sobre a sessão do treino, normal, cara, normal. E aquilo ali pra mim foi demais, porque eu falei, não interessa, cara, não interessa. Eu perdi, eu tô errado. Não interessa se eu perdi a hora ou aí porque... é confiar no técnico também, né? Se ele tem algum motivo pra passar isso, né? Foi uma liçãozinha ali, mas é isso, né, de você ser indiferente ali, porra, ele teve que engolir seco ali. Exato. E, bom, e falando um pouco até antes da gente entrar nas últimas provas aí, nas metas futuras, falando um pouquinho de longevidade aí, você falou que você tá com 48? 46. 46. É isso, não põe ano na conta do cara, não. Tô quase chegando no meu cego, mas ainda falta mais um pouco. 46. Dentro das modalidades, assim, onde que você vê que ainda dá pra melhorar, ou se é mais agora sustentar, ou o que é mais difícil pra você evoluir ali? Legal, boa pergunta. E diferença também de quando era mais novo, acho que é legal contemplar isso. Sim. Quando eu entrei no triatlo, a natação era muito fácil. Eu treinava pouco e já rendia muito. Hoje em dia eu vejo que eu já tenho mais dificuldade. Teoricamente eu preciso treinar um pouquinho mais para estar saindo mais nas cabeças. Hoje em dia eu já não estou saindo com tanta facilidade assim na frente. Então eu preciso dar uma apertada na natação, não precisa ser muito, mas preciso ajustar. A bike eu gosto muito, e eu tenho, acho que, uma facilidade, mas o que falta ainda é um pouquinho de tempo a mais de treino de bike. Ficar um pouco mais em cima da bicicleta. Essa é a minha maior dificuldade hoje, né? Mas acho que eu tenho um gap bom aí para melhorar na bike. E o que eu sinto mais dificuldade é com a corrida. Por ser um pouco mais pesado, não ter uma mecânica tão boa, então seria, das 3 modalidades, a modalidade que eu tenho mais dificuldade, né? Então... eu tô treinando, tô ajustando, tô fechando um pouco mais a boca para ficar um pouco mais leve, tentar melhorar a minha mecânica, para daí sim fazer uma prova redonda, sabe? Uma boa natação, um pedal bom e uma corrida que me sustente. Acho que, resumidamente, é isso. E quando você sentiu, assim, em algum momento que foi perdendo isso com o passar dos anos aí, o pessoal fala, pô, depois dos 30 já não é a mesma coisa, foi depois dos 40... Ainda não tá nessa fase ainda não. Ainda não tá sentiu isso, ainda pelo tá... que ele falou, ainda não. tá... Tem que batalhar um pouquinho mais, mas ainda tá... Não, tá rolando. Tá rolando. O que eu mais senti dificuldade é com relação ao descanso. Antes eu colocava algumas séries, né? Eu tenho algumas séries de controle, né, que eu sempre gosto de fazer, e agora eu preciso de um pouco mais de descanso, né? Assim, não na série em si, mas no pós, né? Eu vejo que não dá para de repente meter um intervalado no outro dia, correr, mesmo que seja leve, às vezes eu tenho que dar um off de corrida, fazer outra modalidade. Se cuidar um pouco mais. Me cuidar mais, fazer mais massagem, faço mais massagem, mais liberação, né? Porque eu sinto mais os treinos, o pós-treino eu sinto mais. Mas com relação a falar assim, não, eu não consigo melhorar na bike, eu não consigo melhorar na corrida, não, eu consigo. O cara tá dando pau em todo mundo, aí como é que não consegue, né? Aí eu vou pegar um gancho da minha esposa, ela fala assim, que a idade é só um número, né? Porque ela é bem mais nova do que eu, então... Eu fico isso na cabeça. A idade é só mais um número. Enquanto o meu corpo, né, estiver funcionando bem, eu cuidando bem dele, né? Não fumo, não bebo, né? Então, acho que tem mais um pouquinho ainda. Você vê o Thiago, tem essa cara aí de parece que eu tenho velho. 46 já também. Mas é super novo. Mas tá é a mesma coisa, assim, quando é ressaca, cara. A ressaca de 18 anos é muito diferente da ressaca dos 30 também. Ele toma, cara, toda a gravação, parece que é água que ele tá tomando, mas não é não, né? Cara, não. É o suco de cevada. Suco de cevada, suco né? de cevada. E hoje você não tá tomando, né, cara? É que hoje é quinta-feira, né? Ainda tem que... Tem gravação amanhã também. Amanhã eu vou tomar. Né? Não, cara, mas sério, eu realmente admiro muito, assim, você, admiro quem tem essa rotina insana, cada um tem os seus méritos ali, né, mas a gente é amigo do Putinelli também, né, e, pô, o cara também é médico, também performa, você, pô, mano, você tá falando agora, quando você chegou, né, pô, tava lá no escritório agora montando treino, planilha, o Bergamini, a gente conversou com ele antes dele virar pro, depois 70.3 também, o cara também trabalhava no marketing e tal. E como é que funciona normalmente uma rotina sua aí entre seus treinos? Que horas que você treina? Você monta, você falou que normalmente de tarde você não tem um horário muito fixo, mas normalmente é o período que você pega para feedback para os alunos. Como é que é sua rotina aí? Legal.
essa é a curiosidade de muita gente, né? Inclusive eu não posto muito no Instagram e tal, né? O pessoal fala, você tem que postar mais a sua rotina, mas tô trabalhando. Não tenho tanto tempo assim, né? Mas não, então fala mais, não precisa nem escrever muita coisa. Mas a minha rotina básica mesmo, com relação aos treinos, eu encaixo os treinos na minha rotina. Né? Então, por exemplo, eu acordo 4h30 da manhã, venho aqui para São Paulo, dou aula de personal, e o que eu já faço? Já faço um treino, seja de bike ou de corrida. Aí volto para São Bernardo, que dá uns 50 minutos, 1 hora. Aí, se der, já faço uma natação. À tarde, eu tiro para o escritório. Aí é contato com os atletas, planilha. Então, a parte da tarde, normalmente, é o trabalho, né? O maior tempo que eu fico sentado e realmente trabalhando. E aí, quando acaba o trabalho, ali umas 6, 7 horas, aí eu vou fazer, né, ou minha aula de inglês, ou vou fazer outro treino, né, ou às vezes, né, tento ali dar uma força em casa, mas é raro, fico mais brincando com a molecada. Tem que ter energia para brincar com os 3 ali, né, mano? Mas resumindo, assim, eu tento encaixar os meus treinos no meu dia a dia, né? E a parte mais pesada mesmo, assim, pesada não, né? É o escritório que você fica mais tempo ali focado, sentado, né? E como que é essa relação do Zé, treinador, com os alunos dele, com os atletas? Como que é você no dia a dia com eles? Mais bonzinho, mais casca grossa, leva os ensinamentos dos seus treinadores? Olha, quando eu era técnico, né, coach de natação, eu era mais duro, mais bruto. Né? Porque você tá com uma idade ali de 13 a 16 anos, a molecada, se você não colocar firmeza ali, o pessoal monta em cima. Eles te engolem. Exatamente. Então, assim, o Zé Bellarmino, coach de natação, era um, e hoje, como treinador de triatlo, é outro. Porque são pessoas que são adultas, né? Tem trabalho, tem família, e então você tem que entender a rotina deles, né? Entender o que eles querem, e aí você vai tentando ajudar eles da melhor forma, né? Então, teoricamente, sou um cara mais tranquilo. Só, bonzinho. Não, mas parece ser, né? Zé é sereno. Mas tem alguns atletas, alguns alunos ali que a gente acaba tendo que dar uns puxão de orelha, porque, não tem jeito. Você não tá acordando cedo porque você, não quer. Vagabundo, vambora. Aí a gente dá, né? Mas eu não... assim, não ter tempo é uma coisa que eu não gosto de escutar, cara. Eu também não tenho. Ninguém tem. Ninguém tem. Tem falta de organização. Se você se organizar, você vai arrumar um tempo. Né? Então, esses ajustes aí no dia a dia com os atletas, esse contato é bacana demais. Mas o que eu mais escuto deles assim cara, como é que pode? Você, né, teoricamente, tem um desempenho tão bom e você é de boa. Sereno. Eu falo, cara, não muda nada. A gente é ser humano igual o outro. Né? E da mesma forma que eu tento ajudar vocês, né, da melhor forma, se vocês estão do outro lado, também vão querer me ajudar, né? Então a gente é uma rede. Tem pessoas que são médicos ali no grupo, tem pessoas que são dentistas, são advogados. Então, assim, às vezes você olha assim, é uma troca de serviços. Sim. E é muito gostoso isso, porque você vai aprendendo e vai vendo que todo mundo precisa um do outro. Quantos alunos mais ou menos você tem, assim? Hoje eu tô com fechei para 40, 42 no máximo, mas a assessoria a gente está chegando aí nos 700. Cara, e logo mais a gente vai dar uma virada. Então a gente já está estruturando, muito legal, vai dar uma virada aí. E o céu é o limite. O céu é o limite. Não vou falar em números aqui, mas a ideia a gente Pô, que legal. Alavancar bem. Você deve, assim, imagino que os seus resultados ali atraem também, essa parte também, né, acaba revertendo para assessoria, né? Você deve receber muita mensagem para saber, como é que funciona seu treinamento e tal, no direct ali. Isso deve ser um looping ali, né? De cada prova que você ganha, deve vir muito curioso também, né? Que quer saber como é que funciona, mas... Sim, atrai. Mas é legal porque, assim, na assessoria a gente tem uma equipe de 13, né? Agora entrou. Mas a gente, pro time, tem 13 professores. Então, assim, às vezes entra uma pessoa que não tem tanto o meu perfil. E ela quer treinar comigo, mas a gente conversa para, né, alocar ela com uma pessoa que realmente é o perfil dela. Entendi. E aí, futuramente, de repente, né, a gente vê, não, putz, cara, é o seu perfil mesmo, vambora. A gente vai tentando moldar de uma forma bacana que a pessoa sinta que ela tá evoluindo, né, sem aquela, tipo, tem que ser com Bellarmino para evoluir. Não,
Tem outros professores ali que desempenham tão bem quanto, né? Então, o time, né? O time é importante. Sim, super. Bom, e as últimas provas aí que você fez esse ano, finalzinho do ano passado também, fez Kona lá, esse ano já fez o 73 aqui de Floripa. Como é que tá sendo e quais os próximos passos aí, como é que for? A gente tem uns negocinhos pra mostrar aí, né, Fabião? Que você separou. Bom, assim, acho que falando recentemente, acho que Floripa, né? Fui campeão ano passado e ser bicampeão esse ano para mim foi bem legal, foi até uma surpresa muito, muito boa. Dobradinha, Bellarmine e Paty Mendes. Foi muito legal, porque não menosprezando de forma alguma, né, os adversários, mas assim, eu tava numa crescente, tô numa crescente ainda na minha preparação, e aí senti que meu corpo respondeu bem, foi maravilhoso. Até é difícil eu me surpreender, e eu me surpreendi, então foi bacana porque já fica com um pensamento bom, uma confiança melhor para as próximas, né? Uhum. Mas o ano passado para mim foi especial, né? Foi muito especial. Porque eu trabalhei muito duro ali, né, de preparação para chegar em Kona bem e avançar até São Jorge, né? Que Kona até São Jorge foram 3 semanas, né? Uhum. De diferença. Então, assim, minha preparação foi dura, que eu sabia que eu ia ter que fazer as duas bem. Né? Então, mesmo já saí de Kona, né, como campeão e já fui direto para São Jorge. Foi muito legal porque no começo, né, organizar a logística, pensei, não, faço Kona, volto para o Brasil, fico aqui e depois vou para São Jorge. Não. Que louco, aí conversei, né, com o Frank, que é um treinador até do Vinhal, ele, né, falou, não, você vai direto que é a melhor coisa. Aí, cara, é totalmente diferente, né? Kona quente, úmido pra caçamba. E lá São Jorge tava frio, né? Tava frio. Quando eu cheguei lá, como eu cheguei muito cedo lá, cheguei quase 15, 16 dias antes, tava um clima muito gostoso, 24, 25 graus, gostoso. Cara, na semana eu olhava a TV assim, eu falava, ferrou, vai esfriar demais. Eu vi a galera filmando, ventando. Eu tô lembrando de umas fotos, uns vídeos aqui. Aí, quando foi chegando na prova ali, tava, amanhecia quase negativo e ficava 2, 3 graus, no máximo 6. E Kona do ano passado tinha a questão também da outra vez que você fez Kona, né? E que não conseguiu entregar tão bem assim o que você queria, Isso. né? Estava mordido ali, vamos dizer assim. Muito. Eu fiz uma ação ali bem conservadora, né? Como foi largado em rolling, eu acabei sendo mais conservador, toquei o meu grupo ali, né? Saí na frente ali, mas o pensamento era assim, eu queria sair da água, eu saí quase andando, assim, bem devagarzinho, para não ter problema nenhum, peguei as coisas. Aí quando eu subi a palana e comecei, né, a fazer... Aí você viu que não deu, aí... Não deu nada, na hora que pegou a agora fazer força. Agora já era, aí entrei na prova. Mas foi muito especial, né? Você ganhar um Mundial, né, a repercussão que teve, né, e depois ganhar o Mundial de meio. Nunca ninguém tinha feito isso, né, assim, pelo menos amador, aqui no Brasil. Então, foi muito legal, porque... já dá uma perspectiva para quem, de repente, estava na dúvida se dá para fazer ou não, vai falar assim, dá, o Bellarmino já fez, então dá. Isso é legal, né, cara? Isso é muito legal. E especial, assim, sabe? Porque você deixa a sua família, eu fiquei mais de um mês, eu fiquei 32 dias fora de casa, né? E eu não vou me emocionar, mas um amigo meu, né, o Ronai e a Tina, estavam lá em Kona na casa com a gente, eu ganhei Kona. Pode. Aí eu peguei a cumbuca, né, que é uma cumbuca. Uhum. Aí eu falei, leva pra minha família. Porque tinha muita coisa já pra carregar, né? Então eu falei, não, leva vocês. isso. Ele já levou antes. Já levou antes. Que legal. E aí, cara, quando eu vi aquela cumbuca com a medalha, com o colar, com os meus filhos, com a minha esposa, cara. Conectou tudo, ali. Falei, cara. Que lindo, cara. Eu vou pra São Jorge, cara, eu vou pra arrebentar. Então aquilo me deu uma energia. Quando eu vi aquilo, eles até mandaram um vídeo. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, era isso que eu precisava. Metade já foi, agora vai pra próxima metade. Deu um gás a mais ali. Cara, me emociona porque foi duro, sabe? Foi Imagina, 30 dias fora de casa, toda a preparação. Sim. Mano. Aí depois, quando eu ganhei São Jorge, cara, aí, nossa, a sensação é a melhor sensação do mundo. Muito gostoso. Aí foi demais. Então, o ano passado, 2022, para mim, foi incrível, né? E até pegar um gancho, porque o pessoal, né, tem muito disso, né? Quando você ganha,
pessoal, ok. Quando você perde uma prova, que você é segundo, e já era, o esporte tá velho. Essa mentalidade péssima, mano. Muito ruim. Então, assim, ruim, isso mano. não me abala de forma alguma. Até, por exemplo, 73 São Paulo. Cara, eu tava naquele... 73 São Paulo, eu fiquei em segundo. Foi uma das melhores provas que eu fiz. Eu fiquei em segundo, né? Bergamini ganhou. Foi forte, né, mano? Vocês tudo colado em 4, abaixo de 4 ali, né? Foi uma prova sensacional. E os caras passando, correndo. Tá doido, velho. Os bichão só... Mano, focado. A gente tava lá, a gente viu vocês, mano. Vocês estavam tinha vários atletas ali, né? Bons, tal, não sei o que. Foi muito legal. Cara, pra essa prova, eu não tinha como descansar nada. Eu tava quase há 4 semanas de Kona. E eu falei, eu tenho que torcer o cabo aqui. No último, eu descansei 3 dias. Que foi quinta, sexta e sábado. E fui pra prova, cara. Né? Então, assim, de forma alguma, menosprezar a vitória do Bergamini, que andou muito, né? Acho que nem se eu estivesse na melhor forma, talvez, né? É difícil falar, mas foi muito legal, porque acabou a prova, eu escutava assim, fica assim não, Bellarmino. Puta, cara, não, segundo, tá bom. Eu falo, cara, você não tem noção. Né? Tô feliz pra caralho, eu falei, tudo bem, tudo ok e tal, não sei o quê. Né? Perdi a prova por 50 segundos, eu falei, cara, tá ótimo, agora... Depois que você terminou os 73 São Paulo, eu falei, não, agora eu tô preparado para os 2 mundiais. Agora eu tô preparado, porque eu precisava me testar no meu limite, assim, sabe? Foi muito legal. Então, tem provas, tem ali momentos que você precisa se testar ao máximo para você ganhar confiança. E 73 São Paulo, para mim, ano passado, foi, assim, uma virada de chave. Falar, você tá preparado, cara. Vai que vai dar certo. Foi legal demais. E esse ano teve Floripa aqui agora, né? Mês passado, que você ganhou, foi bicampeão lá. A gente tava lá. Obrigado por você ter ido gravar com a gente um dia antes, depois ido lá na cabine de transmissão. A gente também. Tem muita história dessa prova, mano. A gente tem muita história dessa prova. Mas primeiro a gente queria saber a sua, como é que foi lá? Você defendeu o título lá? Foi bacana demais, assim. Eu tava muito feliz, né? Tava muito feliz. Como eu peguei um tempo legal de férias, né? Tirei a carga toda de treinamento e aí eu voltei com energia, sem lesão, nada. Eu tava feliz em estar ali. E foi muito bacana, porque tinham vários atletas bons na prova, né? E eu gosto disso, de estar competindo com caras bons, porque realmente vai tirar o melhor de você na prova, né? Então, e o mais legal, vocês estavam lá divulgando a prova, fazendo os bastidores da prova, né? Pra galera toda que não conhece o 73, o Ironman, começa a entender, nossa, cara, a prova dura de 4, 6 horas. O que como funciona, os detalhes. Tem que nadar, tem a transição, tem o lugar da bike, ele tem que, né, fazer o percurso certinho, né, tem que tomar tanto de gel, de água, enfim, não sei o quê. Então, as pessoas que não conhecem o esporte, graças a vocês aí, que estão nos eventos, que vão estar nos eventos, estavam lá, é bom demais, porque o pessoal começa a entender mais o esporte e aí valorizar. Então foi gostoso porque foi uma prova dura, né? O Marquinhos saiu voa na demais, frente. Nossa, e aí, né, sair para correr. O Marquinhos é muito louco. Puta atleta, cara, puta atleta. Esse é um cara, que é gostoso competir com ele, porque, você sabe que o cara vai dar tudo ali e vambora. Pô, se quebrar, quebrou, foda-se, eu vou faca nas dentes. Eles fizeram agora 24 tiros de 1000 essa semana lá, puxando os caras no Ibira lá. Ele e o Vitor lá, os loucos juntos. Tá doido. E assim, aí a bike, teoricamente, me surpreendeu muito, porque eu me senti bem na volta, né, os últimos 45. E quando eu saí para correr, eu falei, Marquinhos, ferrou, agora vou disputar o segundo lugar, né? Vamos correr. E aí quando eu vi, já estava junto com o Walter ali, e o Marquinhos, né, teve problemas ali na corrida, e aí a disputa foi, cara, eu corri com o Walter do 8º quilômetro mais ou menos até o 18º, cara. Imagina, ele atacava e eu falava, ferrou. Aí ele aliviava um pouquinho, eu falava assim, não tem nem como contra-atacar, não dá, deixa eu descansar assim, né, deixa eu respirar. E aí foram 10 quilômetros, cara, que a parte mental, difícil. E aí no acho que a parte mais difícil foi o 17,5 mais ou menos, que eu falava assim, eu preciso abrir 15 segundos dele, né, porque eu larguei na frente dele 15 segundos. Tá. Um amigo meu comentou. Tem rolling. Ela falou assim, você precisa... Logo no comecinho da prova, falou assim,
o Marquinhos tá na frente, 5 minutos, e o Walter tá chegando aí, tá correndo melhor que você. E ele largou 15 segundos melhor que você. Ou seja, eu corri 10 km pensando nisso. Eu preciso abrir 15 segundos dele, 15 segundos dele. Só que imagina, vai chegar no final da prova e ele, arrebentando, atacando toda hora. Aí eu falei assim, a 18º é o limite. Chegou no 18º, eu vou atacar e seja o que Deus quiser. Uhum. E aí o Walter atacou no 17,5. Quando ele atacou e já aliviou. Aí eu peguei e ataquei. Aí eu ataquei, ele ficou um pouquinho, eu continuei e falei, eu preciso continuar. E aí eu continuei mais 1 quilômetro, quando eu olhei ele já tinha ficado um pouco. Aí eu falei, agora, cara, tudo ou nada. Aí eu dei tudo que eu tinha. E aí quando eu cruzei a linha de chegada, a torcida... tesão, né? E você sabe o que aconteceu nessa hora? A gente perdeu o sinal da transmissão, mano. Sério? Pô, juro, mano. A transmissão, enfim, foi legal pra caramba, foi uma experiência, mas a gente teve alguns problemas com uma câmera no começo, a gente perdeu o sinal, enfim, foi um aprendizado pro próximo. Mas nessa hora especificamente lá, né, a gente de repente... Na cabine, daqui a pouco veio a gente sabia que tava você assim. e o Walter ali, ou o Marquinhos, a gente conseguiu pegar ele ali. Ó, temos imagens aí, ó. Ó, imagina nessa hora aqui, ó. Põe em grande aí, ó. Nessa hora... Imagina, nessa hora a gente só tava ouvindo no ponto, cadê a imagem, não sei o que, não vem e tal. A gente falou, cara, não é possível que a gente vai perder a chegada, mano. O Belarmino tá chegando. Estamos aqui recuperando as imagens, aquele negócio, a galera no chat, cadê a prova? Cadê os caras estão chegando? Não sei o que. E nisso, aberto na gente aqui, né? Cara, de repente, mano, aparece um dos câmeras lá, o Theo, cara, correndo do seu lado, assim, aí o sinal voltou, cara. Acho que você fala assim, graças a Deus, é uma coisa assim. Eu falo, amém Jesus. Amém Jesus. Olha lá. Cara, nessa hora a gente falou assim, cara, se a gente perde a chegada, cara. E aí a gente até depois chamou o Theo, falei, cara, você sabe que ritmo você estava correndo aí, cara? Você estava acompanhando certinho do lado ali. E foi legal, porque pegou justo esse finalzinho, ele conseguiu entrar lá dentro. Ali, mano... Ali você já tinha certeza ali que você ia chegar. Mais ou menos. Porque eu falei, será que eram os 15 segundos mesmo, né? Tanto que quando eu cruzo a linha de chegada... Você espera, né? Você espera. Esperando. Ah lá, puta, demais. Aqui, ó, ele aqui, ó, correndo aqui, mano. Mano, chegou no limite, né, cara? No limite. Aí eu comemorei, porque eu falei assim, eu fiz uma boa prova, mas eu não queria extravasar. Tinha que esperar o resultado oficial, assim, né? Aí você viu, eu olhei ali. Boa, Vini, valeu. Demais. Pô, legal, mano. Parabéns, cara. E nessa hora foi, mano. Mandei que nessa hora eu falei assim, a gente tava tendo vários probleminhas. Eu falei, cara, se a gente não pega a chegada do primeiro, aí acabou a transmissão. Aí, mano, desliga. Desculpa aí, galera. Vamos embora. E aí demos sorte. Muito bom. Acho que podemos ir pro nosso momento Z2, né, Fabel? Podemos. Você explicou pro convidado o que é o Momento Z2? Eu briefei, cara. Porque a gente sempre fala, porque qual que é o problema? A gente tem alguns quadros que a gente sempre... Esse tema é resenha, né? Então a gente vai conversando, né? A galera que espera algo muito técnico tem que abaixar a expectativa com a gente. E aí o Thiago, quando faz a ponte com a galera, quem fez a ponte com você foi o Michel, então agradecer ao Michel, passou o contato todo ali. Quando é o Thiago que faz o contato, ele não brifa o convidado. Aí chega na hora ali, porque é legal que você tem um tempo pra pensar, né? Já vem preparado e tal. Mas briefei. Então tá bom. Então só pra lembrar vocês, o Momento Z2 é o momento que você pensou que tudo ia dar errado, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Seja no esporte, vida pessoal, vida profissional. O que você pensou aí? Olha, acho que até eu já comentei acho que Kona ali, quando eu tive a câmera e tudo mais, e falei, ai caramba, ferrou, vou perder a prova, não vou conseguir nem terminar a prova, e ter essa virada de chave para mim foi acho que um momento Z2. Mas tem acho que um outro momento que foi quando eu ganhei Fortaleza, eu peguei e conquistei a vaga para fazer Kona no ano seguinte. Né? E aí, em fevereiro, minha esposa fica grávida. E justamente na época do Mundial de Kona 2017. E aí o que aconteceu? Eu acabei não indo para Kona, né? Porque ia ficar muito próximo. Tanto que meus filhos nasceram no dia 11 de outubro. E Kona naquele ano foi dia 14 de outubro. Nossa, não ia ter como. Não ia ter como. Tanto que, assim, eu cheguei em casa no dia 14 e aí fiquei acompanhando com os meus 2 filhos do lado,
vendo a prova. Então, assim, acho que deu errado numa parte, mas na outra você estava no lugar certo ali. Legal. E acho que voltar depois de 6 anos e ser campeão mundial, acho que acho que é o momento de Z2. Pô, deu super certo, né? Tinha tudo pra dar errado, mas deu super certo. Bom, esse kit que tá do lado aí é seu, pra levar pra casa. Obrigado! Lembrar o pessoal que a gente tem o nosso cupom aqui, Estema Z2, você tem 10% de desconto em todo o site da Z2. QR Code está aqui pra você acessar lá o site. Baita desconto. E outra coisa que a gente pede também, indicação, não sei se você tem o hábito de, você consegue no meio de 3 filhos, treinar, fazer planilha, mas... Sobra um tempinho? Pra ler, você gosta de ler alguma coisa, assistir algum vídeo, uma série, um filme? Bacana. Acho que eu lia um pouco mais e via um pouco mais de TV, né? Agora, bem menos. Mas, assim, acho que alguns livros, né, que eu li, e, assim, faz tempo já, mas que me impactou muito, né? São livros ali, o do Michael Phelps, né, que, a história do cara é muito do que eu vivi ali, então é uma história bacana e acaba sendo que serve para todos nós, né? E acho que de série não, em filme, do Richard King. King Richard, que é do pai da Serena. Da Serena eu achei muito legal. É legal, né, mano? E tem até um outro também filme que eu acho muito legal, cara, que é o Invencível, né? O Unbroken que fala. Meu Deus do céu, achei demais. É tenso ver, assistir, esse filme né? É bom, cara. Uau, é muito duro ali, porque imagina, o atleta, teoricamente atleta, vai olímpico, Sim. né? Vai pra guerra no meio lá, da guerra. sofre, né? E é prisioneiro ali durante 2 anos e tudo mais, e consegue reverter o negócio e sair vivo. Então, enfim, acho que são coisas mais antigas, mas que pra mim marcaram demais. Tem coisas mais atuais, mas assim, que me marcou muito. Eu acho que todos têm uma característica, né, dessa mentalidade, né, de conseguir aguentar, né, as adversidades. Resiliência, suportar. Quem que não desiste, né? Porque todo mundo vai tomar porrada. Né? E não é nem, é o que consegue aguentar até o final ali. Você consegue aguentar, cara? Você tá tomando muita porrada aí? A gente tá uma porrada. Mas é isso aí, cara. Quem vence é quem fica no jogo, mano. Exato. Todo mundo apanha muito. Só não pode tomar nocaute, né? Tem que aguentar os rounds ali. Exato. Você não pode se dar o luxo da ruína, como dizia Taleb. Você pode, né? Você pode quebrar, mas você não pode quebrar a ponto de ruína. Pô, você tá... Bom, esse quadro é um oferecimento da 4, que é uma assessoria de investimentos da XP, né, Thiagão? E a ala que você estava falando de Kona, o Gabriel estava lá, que eles também produziram alguns documentários, e o Fred, que estava com ele, o videomaker lá, ele filmou pra gente um documentário lá em Kona, que a galera, que digitar Kona, esse tema, vai achar 2 documentários. Legal. Que a 4 que patrocinou, né? Então ela ajudou, né, pagar o Fred, que o Fred é um cara muito bom, mas Kona é caro, né? Meu, passagem de avião, era coisa, a gente queria ir pra ir lá, mano, mas você começa a ver preço, né, de hospedagem, de tudo. Então a gente brifou lá com o Gabriel, com o Fred, eles coletaram a imagem, a gente só juntou aqui o Vini, que tá lá atrás lá, que fez as edições todas, ficou bem bacana, mas falando tudo isso porque a 4, ela patrocinou a gente. A 4 que tem 5 escritórios aqui no Brasil, mais de 40 assessores, então se você também quiser, você não sabe onde investir o seu dinheiro? Então QR Code aqui, ó, pra você falar direto com a Juliana, que é triatleta, que foi pra Kona, que tava lá no 70.3 de Vocês já conversam sobre o investimento e sobre o triatlo. Pô, você é triatleta, pra puxar assunto, né? Pra quebrar o gelo inicial ali. Muito bem. E o que mais que temos aí? Lembrar que o último cupom agora pra galera, né? Temos o cupom na Centauro. Então, cupom Estema, você tem 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então, tênis, shorts, camiseta, palmar, óculos de natação, tudo que você precisar, compra na Centauro com o cupom do Estema. Muito bem. E tá vendendo bastante lá na Centauro? Tá vendendo, cara. Tô acompanhando ali, mas o pessoal precisa dar uma engajada a mais. Pô, tô dando esse presente pra vocês. O pessoal do Tri que tá ouvindo, que vieram aqui pra ouvir a história aqui do Zé. É isso aí. Ô Zé, uma dúvida aqui que me surgiu antes da gente ir pros finalmente. Você foi nadador, profissional, tudo, e o pessoal não é um preconceito com a natação no triatlon, né? Mas o que você acha? O que a natação ajuda, não ajuda? Tipo, o pessoal fala, é a menor parte da prova, não sei o quê. Tipo, de negligenciar às vezes. De negligenciar a natação. Melhorar. Qual que é a sua opinião sobre isso aí?
Bom, é assunto polêmico, né? É. Mas assim, a natação, para quem, né, já vem da natação, é mais fácil porque, teoricamente, não precisa treinar tanto e você já tem habilidade ali que você não precisa pensar. Então, é, teoricamente, mais tranquilo. Mas tem o pessoal que está iniciando e tem dificuldade com a natação, aí não tem jeito, não dá para negligenciar. Não dá para você treinar menos e achar que vai, tipo, sair ok. Não dá. Né? E outro ponto também para quem nadou é a questão da percepção de esforço. Né? Acho que a gente tem um feeling, uma percepção mais aguçada até para transferir para as outras modalidades, tanto para bike quanto para corrida. Então, acho que é isso. Boa. E próximos passos aí? O que você está planejando para esse ano? O que vai vir aí? Olha, a princípio, as provas aqui no Brasil mesmo, né, 73, ainda estou para definir, preciso definir já, né, se eu vou para o 73, para o Mundial de 73. O full, né, Mundial só 2024, não faço full esse ano. Né, então, a minha dúvida sim, né, decisão, né, eu vou ou não vou para o Mundial de 73. Mas o resto o circuito brasileiro aqui estará em todos. Ah, eu quero estar. Estaremos também, né? Estaremos. E o que está pesando mais aí esse Mundial no meio do caminho aí? É logística, é treino, é logística. Logística. E assim, não é uma prova que teoricamente é o meu perfil. Então eu prefiro, como, né, logística e o perfil não é mais o meu, então eu falei, não, deixa pro ano que vem. Entendi. Boa. Muito bom. Gostou do papo, Fábio Bessa? Muito, cara. A gente se conheceu pessoalmente lá em Floripa, né? Isso. Já acompanhava, né? Já foi muito atencioso, né? Porque a gente gravou umas entrevistinhas antes pra compor lá, isso ajudou a gente pra caramba. Mas é isso aí. Você também que tá assistindo a gente aqui no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, bater o sininho, curtir, comentar, virar membro, que aí você pode ter vários benefícios, poderia estar aqui. Seguir a gente no Spotify, classificar 5 estrelas, no Instagram também, @StemSport, @Ticalramura, @Fábio Bessa, @José Belarmino, @Lobo Assessoria. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau.